A paz do Senhor, meus irmãos e amados em Cristo Jesus. Eu venho fazer uma reflexão, uma observação sobre um assunto em que o Senhor tocou no meu coração. Inclusive tem a ver com, exclusivamente com o título do vídeo, é óbvio, Profetas do Caos e os falsos profetas, né? Contra os falsos profetas. Irmãos, o Senhor me cobrou para mim estar trazendo essa mensagem aqui. Ele me cobrou, que não é para mim engolir isso, né? Então, ele me tocou porque recentemente, devido aos acontecimentos que todos nós sabemos que está acontecendo aí, né? Esses problemas aí de saúde, etc, no mundo inteiro, a gente sabe o que está acontecendo agora. E um pastor muito famoso se levantou dizendo ao povo, né, que nós não devemos nos preocupar, que é algo inofensível, que é algo que não tem que se preocupar, né? E que existem muitos profetas do caos querendo causar medo na população. E o Senhor me fez relembrar algo que está lá em Jeremias 28, onde mostra que o falso profeta Ananias possivelmente recebeu dos reis para mentir para o povo, né? Para dizer que estava tudo tranquilo, que estava tudo bem, que não deveriam se preocupar. Porém, a mensagem de Jeremias era verdadeira. O povo estava em desobediência a Deus, né? O povo estava em rebeldia a Deus. Em contexto geral da nação, desde a liderança dos reis até o povo, eles tinham abandonado a vontade de Deus, a palavra de Deus, estavam vivendo por si só, né? Praticando ocultismo, idolatria, todo tipo de prática de pecado, né? Eles estavam cultuando ali no meio. E de fato Jeremias foi levantado pela mão de Deus, o que nós vemos hoje como um grande profeta, mas na época, vamos se dizer, falar bem a real, era um coitado, com um pequeno grupo de pessoas que estava do seu lado. Enquanto isso, o falso profeta Ananias, que veio falar que a profecia de Jeremias, que hoje para nós é o grande profeta, né? Enquanto isso, o falso profeta Ananias, sim, era visto como um grande profeta, estava lá junto com os reis, né? Vivendo a vida boa, e falou para o povo não se preocupar. E o que eu tenho, a reflexão que eu tenho sobre isso, irmãos? Primeiro que eu tô na direção do Espírito de Deus em uma obra missionária da consumação dos séculos, né? E devido a isso, Deus ele trabalha no meu entendimento, né, nessa direção. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Sobre toda essa situação? É cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento da palavra de Deus, né? Seja qual a origem, se é, por exemplo, uma arma biológica ou qualquer que seja a situação, é permissão de Deus, né? Para que se cumpra a sua palavra. Irmãos, há um tempo atrás, em 2018, eu estava em finalzinho de 2018, creio que mais ou menos agosto de 2018, mais da metade do ano, nós estávamos reunidos em um círculo de oração com poucos irmãos, né? Poucos irmãos, eu creio que uns 5, celebrando um culto ao Senhor. E uma irmã foi tomada pelo Espírito de Deus e falou muito em mistério, até que o pastor que estava na tribuna, quando ela terminou de falar em línguas, ele falou: Deus é fiel a mim. Ele disse: Deus é fiel a mim, porque o Senhor acabou de revelar que nós
que a sexta trombeta de Apocalipse foi tocada. Irmãos, se a gente for olhar a sexta trombeta de Apocalipse, o que ela descreve é a trombeta da morte. Então, irmãos, você vê que empunhando a palavra de Deus e na direção do Espírito de Deus, nós estamos num tempo de caos, né? Estamos num tempo de caos sobre a terra. E agora a gente vê que a mesma coisa acontece. Esses pastores, entre aspas, que estão com os reis do momento, estão dizendo para o povo que é conversa fiada, que isso não tem nada a ver, que o pessoal que está falando é profeta do caos, o que nem o profeta Jeremias era visto como um tal profeta do caos, né? Então, irmãos, qual que é a mensagem que eu tenho a dizer? Que nós estamos sim num tempo de morte sobre a terra. Não é conversa fiada, não é bobeira, não é guerra política, não é nada disso. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Trombeta da morte, isso eu tenho para mim, é só o começo. Não é só isso, não é só isso. Muita gente ainda vai morrer não só por isso. Estamos num tempo de que nós estamos passando sim, entrando para uma tribulação, né? Isso não vai muito tempo. Estão maquinando guerras, estão mentindo, enganando o povo, como sempre, como fizeram, encobrindo as profecias bíblicas, esses grandes pastores, entre aspas, pregando fábulas, mentira, engano para a população ficar desapercebida, né? Então, claro, nós temos que ter confiança em Deus e fé em Deus, sim, óbvio. Deus está chamando todos para o conserto. Deus não está falando só com a igreja, que a igreja tem que se consertar. Deus está expondo a sociedade inteira, né? Porque é muito fácil eu vir aqui e bater em falso profeta e falar que eles pregam uma palavra mentirosa para arrancar dinheiro do povo. É muito fácil fazer isso e deixar de lado uma sociedade que Deus também expõe nesses últimos dias. E se você acha que é uma guerra política, você está muito enganado, porque Deus ele já está selecionando. Deus ele está usando de mecanismos para que pessoas sejam condenadas e pessoas sejam absolvidas. E se eu e você não colocar a nossa vida diante de Deus o mais rápido possível e se consertar e buscar a Deus, irmãos, eu vou dizer a real, nós não temos uma garantia 100% de vida, que nem eles estão dizendo, não temos. Eles não passam a realidade. Esse pessoal, essa política mundial hoje, eles são satanistas. Eles formaram bombas, eles formaram armamentos pesados para exterminar as pessoas. Aí eles vão fazer uma falsa oposição, vão brincar de guerra. E nós estamos no meio disso. A única garantia que nós temos é a salvação. Porque é tempo sim, é tempo de morte sobre a terra, é tempo de conserto, é tempo da igreja sair do meio das prostitutas, a igreja de Cristo, o povo selado, ouviu o chamado, sai de dentro dela, povo meu, e quem não se achegou a Deus, se achegar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Fora a situação mundial, a situação do país vai se agravar. Deus já me mostrou. Então não é tempo de você fazer de Deus um amuleto que você chama ele para cumprir os seus desejos. É tempo de você descobrir quais são os desejos de Deus e o que ele quer para sua vida e trabalhar em cima disso. Porque o evangelho deles é a todo tempo pôr os seus desejos diante de Deus e nunca os de Deus diante de você. Então eles sempre vão pregar os seus desejos. Qual que é o nosso desejo? É que tenha dias felizes, que nós construímos casas, que sejamos felizes, que realizamos sonhos, isso e aquilo. Mas a realidade é outra. Nós estamos numa trombeta de morte sobre a terra. Então eu vou falar, eu vim aqui para trazer esse recado, né? E
esse pessoal aí, pra mim, eles não pregam a verdade, nunca pregaram, estão aí pra gerar um engano. E é isso aí, irmãos. Agora, quem sou eu, né? Eu me ponho como Jeremias na época, que era ninguém, que não tinha malemar uma meia dúzia do lado dele. E eles têm toda a infraestrutura, né? Porque hoje, se você for parar para você pensar nas profecias que mostram onde eles estão, você vai ver que existe a igreja mãe prostituta que está sendo carregada por uma besta. Que besta é essa? E tem um povo de Deus dentro dela. Não é só a mãe, as filhas também. Então vocês estão entendendo o mistério? O que é isso? Eles estão na zona de conforto que Ananias estava. Que é o que? Igrejas que são carregadas pelo governo anticristo. Entenderam o mistério? Então eles estão na zona de conforto deles, pregando um evangelho falso, e vão te iludir, a acreditar. Porque qual que é a prioridade? Qual que é a arma de Satanás para atrair essas pessoas, a população, essa sociedade que chama o nome de Deus, mas muitas das vezes chama em vão? Qual que é a propriedade de Satanás? É te seduzir pela prosperidade. Porque está escrito que se ninguém poderá comprar e nem vender, se não aceitar a marca da besta, se não fechar com o governo anticristo, então quer dizer o que isso? Que você não vai ter prosperidade alguma. Então, o seu ego é o que o seu eu, os seus desejos que são, como se diz, que são instigados por esse falso evangelho, é a isca para o inimigo te ceifar, para o inimigo te levar para o abismo. É isso que eles pregam, um evangelho que estimula em você o seu ego, o seu ser, o seu instinto de auto se promover. Nunca é um evangelho de renúncia, né? Um evangelho de buscar a vontade de Deus. Não é isso que eles pregam, não é isso. Por isso que eles não estão nem aí para a verdade. Eles pregam doutrinas de demônios, heresias, de perdição, né? Porque a gente vê que eu defendo uma igreja que sempre foi atribulada, eu defendo uma igreja que sempre passou os perrengues por Cristo, abriu mão de tudo por Cristo. É esse o modelo de igreja que eu defendo. Eu não tô nela ainda, ela não se formou, mas eu já me vejo nesse modelo de igreja daqui a alguns anos aqui nessa terra. Ela vai estar aqui. Então, irmãos, eu não tenho o porquê vir aqui e falar uma mensagem falsa para vocês, mas eu estou dizendo só a verdade. Eu estou dizendo só a verdade. A noiva de Cristo, ela tem que ser purificada. Esse sistema que a gente está vendo, que nós vê esses profetas, entre aspas, junto com esses governos, isso daí nada mais é do que a Bíblia mostra, do que a Bíblia está mostrando, que é o quê? Prostitutas, igrejas prostitutas, mães e filhas montadas numa besta. E que besta é essa? O governo dos últimos dias, o governo anticristo, o governo mundial do anticristo. Então por isso que hoje é normal você ver os governos aí falando em nome de Deus, né? Falando em nome de Deus. Então, irmãos, sou profeta do caos, defendo as profecias finais. E eu acredito que sem santidade ninguém verá Deus. Não sou perfeito, sou cheio de falha e pecado, mas eu creio que Deus é testemunha que eu busco me consertar, dobrar meu joelho diante dele. E é isso que eu convido a todos vocês a estar fazendo a cada dia, porque é tempo de caos sobre a terra. É tempo de caos. Estão prometendo as coisas. Eles sempre vão prometer as coisas, dizer que não é por aí, porque é a missão deles. Agradar quem? Quem que eles querem agradar? A Deus? Não, eles querem agradar a besta que eles estão montadas, que essas igrejas estão alicerçadas, que essas igrejas estão coaguladas, né? Estão de laço, estão montadas nesse governo da besta. Então eles pregam o evangelho não para o reino de Deus, mas para este governo que persegue eles. E para terminar a reflexão aqui, a igreja que era fugitiva, que era
santa, pura, que era perseguida, que não tinha direito de falar de Deus, aquela igreja que era comida por leões, queimada em fogueira, crucificada. Essa igreja hoje ela foi transformada em um sistema, que está sendo carregado sobre o governo anticristo. Ela está sendo carregada. E você tem que descobrir a verdade, você tem que ler, você tem que conhecer a verdade, o que está profetizado para a nossa geração. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? Existe um chamado: sai de dentro dela, povo meu, para que não recaia sobre vós a minha ira. Não se ache participante de seus pecados. Está lá em Apocalipse, se eu não me engano, 17 ou 18. Então, irmãos, é isso que eu tenho a dizer. Não tá bem, não tá legal do jeito que tá. Deus quer conserto, Deus quer conserto da humanidade, Deus quer conserto da igreja, Deus quer conserto dos pastores, do tipo de evangelho, das teologias. Deus quer conserto e o mundo ímpio, né? O mundo ímpio que também precisa desse conserto, né? Precisa desse conserto com Deus. E eu vou estar pregando aqui, eu vou estar trazendo mensagens cada dia mais, com a graça de Deus, bem especificado na palavra de Deus, e para que Deus abra o nosso entendimento, mas que você já abra os teus olhos com esses profetas, né, entre aspas, que eram como Ananias, que gostavam de estar com os reis e mentir as profecias de Deus. Porque Jeremias hoje para você é um grande profeta, né? Mas no passado não era ridicularizado. Amém? Deus abra o entendimento de todos. Abra os teus olhos com esses profetas, falsos profetas, que estão junto com os reis da terra. Não representam o reino de Deus. Eles estão representando esses governos, eles estão representando essas políticas. É sexta trombeta de Apocalipse. Você que está santo, se santifique-se mais. E você que não quer santidade, se suje mais. Você que está sujo, se suje mais, né? Mas você tenha certeza que de uma hora para outra as coisas podem virar no mundo. E a eternidade é o que nos espera. Amém? Glória a Deus. E você está sendo alertado hoje sobre a verdade. Amém? Glória a Jesus. I'm telling you tonight, he's not coming as the gentle lamb. The revelation in the hour today is, behold your King. He's coming in his majesty. He's coming in his splendor. He's coming in his greatness. He's coming in his holy glory. He's coming in his mighty power. Oh, hallelujah. Oh, it's Jesus. It's Jesus. There is none like him. There is none beside him. King of kings, Lord of lords, King of glory, Lord strong and mighty. Worship your King. It's all about Jesus. I want more Jesus. I want more Jesus.